Imagine estar ao vivo, diante de milhares de pessoas, esperando uma resposta, e quando ela chega, é tão inesperada que as emoções tomam conta. Foi o que aconteceu com o pastor Cláudio Duarte, que durante um evento transmitido ao vivo, se viu diante de uma resposta tão tocante e inesperada do deputado Nicolas Ferreira, que não conseguiu conter as lágrimas. Mas o que aconteceu nesse momento deixou todos os presentes em total perplexidade. O palco estava montado, as luzes brilhavam intensamente e uma audiência ansiosa aguardava a próxima fala de duas das figuras mais influentes da noite. De um lado, o pastor Cláudio Duarte, conhecido por sua oratória impactante e presença marcante. Do outro, o deputado Nicolas Ferreira, uma figura política controversa, com opiniões fortes e seguidores fiéis. A transmissão ao vivo daquele evento já tinha atraído milhões de espectadores, mas o que ninguém esperava era que o momento de maior emoção seria desencadeado por uma simples resposta, uma resposta que mexeria profundamente com os corações de todos. Quando o deputado se levantou para falar, a tensão no ar aumentou. O que ele diria a seguir poderia mudar tudo. Era um momento de grande importância, não apenas para os envolvidos, mas para todos os que assistiam, à espera de um pronunciamento que, sem dúvida, marcaria a história. Mas o que aconteceu depois não foi o que todos esperavam. A sala estava silenciosa e as câmeras não paravam de captar cada detalhe do evento. Milhares de olhos estavam fixos nos dois grandes nomes que estavam prestes a se enfrentar verbalmente. O pastor Cláudio Duarte, com sua postura serena e inconfundível carisma, aguardava com atenção. Ele sabia que a noite era importante, mas jamais imaginaria que as palavras do deputado Nicolas Ferreira causariam uma reação tão profunda em seu coração. Nicolas estava no centro do palco, seu semblante sério, os olhos atentos à plateia. Seu discurso, como sempre, carregava uma carga emocional e política. A sua ascensão nas redes sociais e seu apoio a causas polêmicas o tornaram uma figura de destaque no cenário político. Para muitos, ele era uma voz corajosa, sempre desafiando as convenções estabelecidas. Para outros, suas opiniões eram divisivas e provocadoras, mas ninguém podia negar que sua presença era imponente. O evento era mais do que um simples encontro entre duas figuras públicas. Era um espaço para discutir temas de relevância nacional, falar sobre política, religião e questões sociais. Durante semanas, a expectativa havia se construído em torno de quem falaria o quê e qual seria a reação de cada um. O pastor Cláudio Duarte, conhecido por sua habilidade em transmitir mensagens de fé e esperança, nunca havia se envolvido publicamente em discussões políticas. Seu foco sempre foi a palavra religiosa, o alento e a orientação espiritual. Quando foi convidado para o evento, ele acreditava que se tratava de um espaço para discutir temas que unissem as pessoas em torno de valores cristãos. O que ele não sabia é que seria desafiado em uma esfera completamente diferente e que essa noite testaria sua capacidade de lidar com situações inesperadas. O momento chegou e o pastor se preparou para ouvir o deputado. A plateia aguardava em silêncio e os olhares estavam fixos nas figuras que estavam prestes a se enfrentar. O deputado Nicolas Ferreira, ao microfone, começou a falar sobre a política atual, sobre as adversidades enfrentadas por certos grupos sociais e as soluções que ele acreditava serem necessárias para um futuro melhor. Hoje, mais do que nunca, estamos vivendo tempos de escolhas difíceis. O Brasil precisa de uma mudança real, de uma visão de futuro que se distinga da política tradicional, das falsas promessas e das falsas esperanças. Eu acredito que precisamos de coragem para enfrentar a realidade, disse Nicolas, com um tom de voz firme. O pastor Cláudio Duarte ouviu atentamente, suas mãos segurando o microfone com firmeza, os olhos focados nas palavras do deputado.
Em determinado momento, o discurso de Nicholas fez uma pausa e a plateia parecia aguardar algo mais. O deputado, com seu estilo direto, então virou-se para o pastor e disse: "Eu sei que no seu campo de atuação você enfrenta resistência. Muitos acham que a religião deve ser mantida distante da política, mas eu acredito que você e eu temos algo em comum. Nós dois queremos o bem do povo. E não importa qual seja o meio para isso. A nossa missão, pastor, é a mesma." Ouviu-se um murmúrio de surpresa entre os presentes. O que ele queria dizer com aquilo? O pastor ficou em silêncio por um instante. O que parecia ser apenas mais uma fala política se transformou em algo mais profundo. Ele sabia que as palavras de Nicholas haviam tocado um ponto delicado. A política e a religião, para muitos, nunca deveriam se cruzar. Mas ali, diante de todos, parecia que o deputado estava sugerindo algo além de uma simples conversa. Estava, talvez, estabelecendo um paralelo entre suas crenças e suas ações. Isso o fez pensar. Por um momento, o pastor sentiu uma onda de emoções tomando conta de si. Ele estava diante de algo que nunca havia experimentado em um palco. A resposta que ele tinha preparado, tão centrada e cheia de empatia, não parecia mais suficiente. O que ele sentia naquele momento era algo muito maior do que simples palavras. Era um misto de surpresa, admiração e, ao mesmo tempo, uma sensação de que algo estava prestes a mudar. Foi então que o deputado Nicholas continuou, sem perceber o impacto emocional que suas palavras estavam causando no pastor. "Eu sei que você pode ter suas reservas em relação a algumas de minhas opiniões, mas eu respeito a sua fé. E é por isso que quero que saiba que, no final das contas, temos o mesmo objetivo: melhorar a vida das pessoas. E talvez juntos possamos encontrar um caminho que una essas duas esferas que muitos insistem em dividir." O silêncio na sala foi absoluto. Ninguém esperava tal resposta do deputado. Ele parecia ter se lançado em um território desconhecido, onde a política e a religião se encontravam de uma forma nunca antes vista em um evento como aquele. O pastor, por sua vez, estava tomado por uma mistura de sentimentos que não conseguia controlar. Ele sentia que o momento era decisivo, mas também sabia que sua resposta precisava ser ponderada, sensível e verdadeira. E foi nesse momento que a reação inesperada aconteceu. O pastor Cláudio Duarte, em uma atitude que surpreendeu a todos, engoliu seco, fechou os olhos por um instante e as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. A plateia ficou em choque, mas ninguém ousou interromper o momento. Ele estava visivelmente emocionado, tocado pela sinceridade das palavras do deputado e pela complexidade da situação. Em meio a essa emoção, o pastor falou, ainda com a voz embargada: "Eu nunca imaginei que veria algo como isso. Eu acreditava que a religião e a política eram esferas separadas, mas talvez, de alguma forma, tenhamos mais em comum do que pensava." Esse momento foi crucial para a história daquele evento. O que começou como uma simples discussão pública entre dois nomes conhecidos se transformou em algo muito mais profundo, um ponto de reflexão para todos os presentes e para os milhões de espectadores que assistiam ao vivo. O silêncio na sala foi quebrado por um leve suspiro coletivo, como se todos os presentes tivessem esperado aquele momento. O pastor Cláudio Duarte estava visivelmente emocionado. Suas lágrimas, que haviam surgido por conta da sinceridade nas palavras do deputado, agora eram um símbolo da força que ele encontrava naqueles instantes. A reação de Cláudio Duarte não era apenas sobre ele, mas também sobre todos aqueles que assistiam. Era como se ele estivesse compartilhando com o mundo a dificuldade e a beleza de lidar com algo tão imprevisível quanto a emoção humana. Aqueles que estavam presentes não podiam deixar de refletir sobre como, às vezes, o diálogo mais inesperado poderia romper barreiras, tocar corações e transformar perspectivas.
O pastor, após respirar fundo, secou os olhos com a mão, tentando recuperar sua compostura. Mas a mensagem já estava dada. O que parecia ser uma simples troca de palavras entre figuras públicas se tornara um momento de reflexão profunda. Ele sabia que aquele evento jamais seria esquecido. E mais do que isso, ele sabia que ali havia algo que transcendia a política e a religião. Era a compreensão mútua, o respeito por visões diferentes e, acima de tudo, a humanidade. O deputado Nicolas Ferreira, percebendo a emoção que havia gerado, se aproximou do pastor. Seus olhares se encontraram e, naquele momento, algo mudou. Não era mais uma disputa de ideias ou uma simples discussão política. Era um momento de conexão verdadeira, um reconhecimento de que, mesmo com as diferenças de opinião, havia algo muito mais importante que os unia: a busca por um mundo melhor. Nicolas, agora mais calmo, colocou a mão sobre o ombro de Cláudio e disse: "Eu entendo o que você está sentindo e acredito que juntos podemos fazer a diferença. Não importa de onde viemos, o que importa é onde queremos chegar. Se pudermos aprender a ouvir uns aos outros, talvez possamos construir algo maior, algo mais forte." Essas palavras, simples, mas carregadas de significado, foram o que o pastor Cláudio Duarte precisava para encontrar o equilíbrio entre sua fé e o respeito pelas palavras de Nicolas. Ele sabia que o caminho para um futuro melhor não seria fácil, mas, naquele momento, ele sentiu que havia dado um passo importante. Um passo em direção ao entendimento, à união e, acima de tudo, ao respeito mútuo. A plateia, que até então estava tensa, começou a aplaudir lentamente. O aplauso foi crescendo em intensidade, até se transformar em uma ovada calorosa. Aqueles que estavam ali, assistindo ao vivo, sentiam a magnitude do que acabara de acontecer. Não era apenas uma troca de palavras entre dois homens públicos, mas uma reflexão coletiva sobre como podemos encontrar pontos de conexão, mesmo quando nossas crenças e opiniões parecem tão distantes. Cláudio Duarte se levantou e olhou para a plateia. Sua voz, ainda trêmula pela emoção, ecoou pelas paredes do auditório. Hoje, mais do que nunca, entendo que a verdadeira mudança começa dentro de nós. E às vezes é nas situações mais inesperadas que encontramos as respostas que tanto buscamos. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras ecoassem no coração de todos ali presentes. E é por isso que quero que todos nós, independente de nossas diferenças, continuemos a buscar a verdade, a compreensão e, acima de tudo, o respeito pelo próximo. O momento estava chegando ao fim. E o evento se aproximava de seu encerramento. Mas a lição que todos haviam aprendido naquele dia não seria facilmente esquecida. A união, o diálogo e o entendimento mútuo eram as chaves para um futuro mais próspero e harmonioso. Se esse segredo tocou você, se você acredita que há mais por trás das cortinas da realidade e que os mistérios do mundo merecem ser desvendados, curta e compartilhe este vídeo com alguém que também deve conhecer a verdade oculta. Vamos espalhar a ideia de que o conhecimento secreto pode transformar o mundo à nossa volta e juntos podemos descobrir o que está escondido à vista de todos, aqui no Códigos Secretos. Se você já se deparou com uma teoria que mudou sua forma de ver o mundo, ou se acredita que a verdade está em lugares inesperados, compartilhe sua opinião nos comentários. Junte-se ao Códigos Secretos e venha fazer parte dessa jornada para desvendar o desconhecido e espalhar o poder dos segredos que a maioria ignora.